Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Assim como havia prometido, na aula de hoje eu vou falar sobre sistema de equações diferenciais lineares, tá? De primeira ordem, beleza? No caso de hoje, a não homogênea. A homogênea, a gente já viu. As três tipos de possibilidade. Quando a gente faz os autovalores e nós determinamos autovalores reais e distintos, a gente tem uma forma de escrever. Segunda composição, quando calculamos os autovalores, e esses autovalores são números complexos, e aí a gente tem uma outra forma de descrição, não que a construção seja diferente do primeiro modo de fazer, tá? O que diferencia é na hora que nós formos colocar as soluções x como sendo uma composição do alto vetor que multiplica a exponencial cuja potência é o alto valor vezes t, aí a gente tem que fazer um ajuste. Porque na ideia do exponencial com potência complexa, a gente usa a expressão de Euler, tá bom? Para descrever esta com uma expressão que envolve exponencial cosseno e seno, aí tem que fazer a multiplicação pelo alto vetor. O alto vetor está cheio de número complexo, a gente tem que sair fazendo a multiplicação, separar quem só tem número real de quem tem número complexo. E aí, quando a gente faz a separação, tem duas matrizes, e essas é que vão adentrar na nossa solução. Então, eu pego uma constante que multiplica as matrizes que só tem os autovetores, tá? De números reais, e um C2 que vai pegar o autovetor que tem matriz das componentes complexas, tira a parte do I, que é complexo, coloca só essas, que essas composições são feitas de números reais. E aí a gente tem solução. Tá? A terceira possibilidade é quando nós temos autovalores repetidos. E aí a gente adentra em dois problemas. O primeiro problema, tá certo? Seria quando a gente está trabalhando com essas, que a gente vai determinar os autovalores. Como eu só tenho um autovetor, eu vou estar associado a esse autovetor um autovalor. Ah, perdoe. A gente tem um autovalor repetido. E a esse autovalor, a gente tem um autovetor a ele associado. Então, estaria um para um. O detalhe é que esse autovetor, como foi o exemplo que eu coloquei, eu consigo obter um monte de soluções, uma diferente da outra. Quando isso acontece, eu descrevo quantos autovetores eu precisar, tá? Se minha regra tiver potência 3, tá bom? O polinômio característico associado aos autovalores for de grau 3, eu acho 3 autovetores. Se for 4, 4 autovetores e assim sucessivamente. O segundo caso, tá? É quando eu tenho autovalores repetidos e na hora que eu vou associar a esse autovalor, o meu autovetor é uma solução única. Não tem como eu descrever outra expressão, ela é única. Sendo assim, aí eu vou ter que descrever por meio daquelas fórmulas. A primeira solução, ela tem uma composição, a segunda solução você obtém, ao invés da solução do teu sistema ser todo mundo zero, é o resultado anterior, e aí eu vou descrevendo e sucessivamente. Tá? A gente fez isso. Nessa descrição de hoje, o que eu vou falar para vocês, tá bom? É quando a gente não tem mais as soluções homogêneas. Tá? Ou seja, nós vamos trabalhar hoje com a ideia de soluções não homogêneas, tá certo? Quais vão ser os procedimentos? O que é que a gente vai fazer? Então, vou mostrar para vocês associar o que a gente já fez no segundo estágio, sempre do mais básico para o mais complicado, tá bom? A gente pegou no segundo estágio de grau 2, depois de ordem superior, e aí a gente fez as descrições. Eu vou pegar isso que já está pronto no segundo estágio e associar o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vou mostrar a vocês como é que é a cara de uma expressão não homogênea e aí parto para fazer essa associação. Beleza? Sendo assim, vamos lá na expressão. Então, nós temos no nosso último tópico sistemas de equações diferenciais, tá? Lineares de primeira ordem não homogênea, tá certo? Então, o que é que nós temos aí? Ó? A partir de agora, trabalharemos com sistemas de equações diferenciais lineares de primeira ordem não homogênea. Esse sistema que aí está foi o mesmo que eu escrevi, tá bom? O mesmo que eu escrevi quando eu comecei a falar para vocês de toda essa descrição de sistema de equações, tá? Então, o que é que você está vendo aí? Ó?
Você tem a expressão ó, x1, ou seja, a primeira composição que você tem, ela é uma combinação linear, certo? De todas as outras composições, ou seja, x1, x2 e vai até um xn. Então tá aí, ó. Esse P1 vezes x1, P12, x2, e aí a gente vai compondo. Cada P1 desse aí é, tá bom? Uma função contínua em um intervalo. E esse G que aí está é uma parte extra da expressão. Ela não está ligada a nenhum valor de x. Na primeira derivada de x2, ela também é composta como uma combinação linear de x1, x2 até xn, tá bom? Mais um termo extra, que é esse G2 de t aí. E você vai fazendo com cada parcela até você chegar na última entrada que você tem, ou seja, a derivada de xn. Se você só tem duas entradas, x1, x2. Se tem três entradas, x1, x2 e x3 e assim sucessivamente. Então, a derivada de xn é uma combinação linear de x1, x2, tá? Até o xn. Cada p desse que está multiplicando é uma função contínua, ou seja, não há problema em a gente substituir valores de t nela. Eu sempre tenho uma solução. Tá? Então, apesar de eu ter a combinação linear, eu ainda preciso de um termo extra, que é esse gn de t. Como é que a gente pode escrever ela na forma matricial? É igual a essa composição 5.8 aí, ó. X' é igual a P de T vezes G mais G de T. Beleza? Então, essa daí é a parte da descrição mais simples. Antes de eu mostrar as soluções, antes de eu mostrar qualquer coisa, tá? Eu vou relembrar a vocês como foi que a gente fez a composição no módulo anterior, tá? E vou usar o mesmo raciocínio, pessoal, para cá, tá bom? Vamos lá dar uma olhada? Se a gente for observar na EDL de ordem superior que a gente tinha feito, tá bom? Como eu estou mexendo só não necessariamente com funções contínuas, funções quaisquer, eu estou pegando apenas constantes. Aqui eu vou pegar constante também para a gente trabalhar, tá bom? Então tem, ó, esse AN-1, e aí vou fazendo, cada valor de A desse aqui é uma constante, do jeito que a gente viu no segundo estágio, tá? Y, ó, a enésima derivada de Y, a enésima menos 1 derivada de y, aí eu vou fazendo, até chegar na minha função y. Tudo isso aqui é igual a uma expressão g de t. Essa foi a descrição de um EDL de ordem superior que a gente fez no estágio passado. Tá bom? Cada i desse é um número real, o i vai de 0 até n, e g de t aqui, como eu estou trabalhando com expressões não homogêneas, tá bom? O g de x seria diferente de zero. E aí, qual seria a cara de uma solução homogênea? Se a gente pegar do semestre passado, tá? O y de t, e eu vou botar t para a gente ficar na mesma variável que estava antes, tá bom? Vou até ajeitar aqui, em vez de ser g de x, aqui é g de t. Beleza. O y que a gente tem aqui, ó, ele é essa composição, ó. C1 vezes y1, que é a primeira solução que a gente acha, C2, y2, mas aí eu vou somando até chegar em uma Cn, yn, ou seja, uma constante Cn vezes a expressão yn. Tá bom? Se eu tiver uma derivada de grau 2, eu tenho duas soluções, y1 e y2. Se eu tiver de grau 3, três soluções. Derivada de grau 4, quatro soluções, e assim sucessivamente. Beleza. Como a gente estava procurando uma solução não homogênea, além de eu calcular essa daqui, que a gente faz fazendo o g de t aqui, tá bom? Vou trocar o x por t, só por causa da variável que a gente vai usar. O g de t seria igual a zero. Aí a gente achava. Como é que a gente fazia uma solução particular? Uma solução particular seria, você pega a mesma expressão que você fez, tá bom, para homogênea, e substitui as constantes de C1 até Cn, tá, por funções, ou seja, o 1, o 2, o 3, até chegar no n, tá, onde essas funções são contínuas em um certo intervalo. Por que contínuas? Porque eu preciso garantir que na hora que eu substituir, pessoal, os valores de t na minha conta, tá bom? Eu encontre soluções, eu não tenha problemas. Quando a gente fazia essa composição aqui, qual era a cara do conjunto fundamental de soluções? Era a gente compor a solução homogênea, que é essa que está aqui em cima, que a gente fez. Oh, perdoe. Tá? Era essa daqui, ó.
da homogênea que a gente fez, tá? Juntando com essa solução particular. Foi isso que a gente fez no estágio passado. Agora, a gente vai usar um raciocínio similar a esse daqui, tá bom? Extremamente similar. Beleza? Então, o que é que eu preciso agora no meu estudo é que a minha expressão seja não homogênea. Ou seja, o que é que eu preciso que aconteça no meu sistema agora para classificar ele como não homogêneo? Vamos lá voltar para a apostila. Se vocês olharem na apostila, o G de T aí, tá? Não necessariamente possui todas as suas entradas como sendo zero. Ou seja, a expressão G de T que nós estamos calculando aí, não necessariamente possui todas as entradas sendo zero. Pelo menos uma delas é diferente de zero. E aí o que foi que a gente fez? A gente calculou a solução particular. Quando a gente calculou a solução particular lá no segundo estágio, a gente fez isso aí, ó, método da variação de parâmetros. Ou seja, a gente trocou aqueles valores de C1 pelas expressões de U1, U2 até o N. Tá? Só que para isso a gente parte do princípio de primeiro calcular a solução homogênea lá, tá? Do jeito que a gente fez, e depois a solução particular. Aqui a gente vai fazer a mesma ideia. Tá bom? Vamos aí observar. Então você considera o sistema 5.8, tá bom? Pega todo aquele sistema que está aqui, ó. É só você olhar na página anterior, tá bom? Volta, essa parte aqui de baixo. Ó. O meu sistema aqui, ó, tá? É composta por N soluções. Então, uma matriz X1, uma matriz X2, até chegar numa matriz Xn. Eu não sei qual é o tamanho da matriz, quantas matrizes tem, por isso que eu boto Xn. Tá? Beleza. Então, quando eu tenho essa composição aqui, eu acho essas soluções, ó, x1, x2 até xn. Eu sei, lá do anterior, da ideia de homogênea, que uma não é múltipla da outra, que eu não consigo achar uma solução dessa por combinação linear das outras. Ou seja, cada expressão dessa é uma solução linearmente independente. Como é que eu provo isso? É só pegar o Wronskiano delas e provar que é diferente de zero. Tá bom? Cada solução X dessa é dada a partir do quê? Da solução homogênea. Tá bom? Nós vamos calcular as soluções homogêneas da nossa conta. Tá aí a cara das soluções homogêneas. Tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó. Minha solução homogênea, que é esse x de h, é quem? C1, x1, mais C2, x2, até um CN, xn. Se você voltar um pouco no vídeo, você vai ver que essa expressão, de novo, é parecida com a de ordem superior, que era y igual a C1, y1, C2, y2. Tá? A diferença é que agora, cada valor de x desse, tá, é uma matriz com uma coluna e várias linhas. Quantas linhas tem? Sei. Tá? Se minha matriz dos coeficientes, a matriz A que a gente calcula, se ela tiver ordem 2, então tem duas linhas. Se tiver ordem 3, três linhas e assim sucessivamente. Tá? Como é que a gente vai escrever a cara da expressão? Está feita aqui, ó. Mas eu vou fazer para vocês devagarinho essa construção. Então vamos lá comigo. Então, estou descrevendo para vocês agora esse sistema. Tá? O que é que eu estou dizendo para vocês? Cada P que está descrito antes, ele agora vai ser um número real. Então tá aqui, ó, A1, A12, tá? Cada P daquilo ali agora é um número real. Tá bom? Eu estou descrevendo aqui, veja que dá a mesma coisa. Como é que eu escrevo a cara dessa expressão? A derivada de x é igual à minha matriz A, que antes, ó, como todo número é real, tá? Eu estou descrevendo por A, então eu boto A. Como antes era função, aí eu botava P de T. Tá? Quem quiser botar P de T, coloca, ou coloca A, se você quiser já associar a números reais. Mais G de T, ou seja, eu estou garantindo que a minha, ó, essa minha última entrada aqui, ó, nem todo mundo aqui é zero. Pelo menos um desses valores de G aqui são diferentes de zero. Quem são esses valores de G? Exatamente quem compõe essa matriz G de T aqui.
E eu deixo aqui descrito, ó, cada IJ é um número real, tá bom? E tanto o I quanto o J, eles variam de quanto? Se eu olhar na minha descrição, eles vão variar de 1, tá? Me perdoe aqui, eu botei 0 porque eu copiei e colei do caso anterior, tá bom? Mas não vai de 0, tá? Eles vão do número 1 até o número N. O I significa você estar trabalhando na linha, o J na coluna. Então, ó, qual foi a primeira coisa que a gente calculou até então? A solução que? Homogênea. Veja que foi a mesma coisa que eu fiz aonde? No caso anterior do exemplo, tá? Quando eu fiz sistema de ordem anterior, ó, de ordem superior e pegava a não homogênea, primeiro eu calculava a solução homogênea. Então, vou fazer isso de novo. Segundo passo que a gente vai proceder, tá certo? É calcular quem é a solução particular. Como era a cara da solução particular? Se a gente for lembrar, era o y que estava lá, aquele ó, y de p é igual. Eu trocava as minhas constantes por expressões de u. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, a minha solução particular, tá bom? Vai ser a composição, onde eu troco essas constantes C1, C2 até Cn por funções. E essas funções são o quê? São funções contínuas em um intervalo e que pertencem aos reais. Tá bom? Eu tenho isso. Se você pegar do que eu escrevi ainda agora, tá bom? Como era a cara, então, do conjunto fundamental de soluções? Y de t era igual à parte homogênea mais a solução particular. Aqui também vai ser a mesma coisa. Então, ó, meu conjunto fundamental de soluções feito com matrizes vai ser a parte homogênea, que a gente descreve, junto com a solução particular. Ou seja, é a mesma coisa, que a mesmo tipo de construção que a gente fez anteriormente. Não muda uma vírgula. Então, professor, o senhor está dizendo agora que a gente vai primeiro calcular a solução homogênea para depois calcular a solução particular? Sim. Na solução homogênea, quem é que a gente acha? x1, x2, até o xn. Tá bom? Esse x1 da solução homogênea é o mesmo que está na particular. O x2 da homogênea é o mesmo que está na particular. O xn da homogênea é o mesmo da solução particular. O que é que vai mudar? Eu vou trocar as minhas constantes por funções contínuas. E o conjunto fundamental de soluções a gente escreve da mesma forma, só que agora eu estou trocando a minha expressão de y, que era uma solução única, por um conjunto fundamental de soluções, ou seja, é uma matriz que eu tenho um monte de soluções nela. Se você pegar, for escrever a mesma coisa que a gente fez ó, no segundo estágio, para vocês terem ideia, que se repete. Se você voltar um pouco, volta um pouco na apostila. Lá, o teu y, a gente escrevia y, a solução que você tinha, certo? Ela atendia à equação diferencial que estava lá. A solução particular também atendia à equação diferencial que ali estava. Ou seja, eu estou dizendo que ó, eu tenho uma expressão que satisfaz a equação que você tem, essa matriz que está aqui. Da mesma forma que essa expressão atende, a solução particular tem que atender, ou seja, a derivada da solução particular, ela é escrita como sendo ó, o produto das matrizes A vezes a XP, que é o que eu quero achar, mais a minha expressão G de T. O que foi feito lá em Y? Tá? Eu não tenho a solução particular. Eu só tenho a solução homogênea. Aí o que é que o autor geralmente faz? Se eu subtrair a expressão de cima com a de baixo, então fica, ó, a diferença entre as derivadas seria igual a matriz A vezes x de t, mais a matriz A menos a matriz A vezes x de p, tá? A solução homogênea. E aí, ó, se eu pegar a minha expressão de g menos ela mesma, isso dá quanto? Dá zero. Então não tenho mais. Se você pegar ó, à esquerda da igualdade, o que é que eu tenho aqui? Ó? A diferença de duas expressões que têm derivada. Se você olhar a regra de derivada, isso daqui
é a regra do quê? A diferença entre as derivadas. É a mesma coisa de eu pegar o x menos o x de p e calcular a derivada da diferença. Do lado direito, eu tenho o produto de uma matriz por outra menos o produto de uma matriz por outra. Nesse lado direito, eu uso propriedade de matrizes, que permite o seguinte, ó, A é uma matriz em comum nos dois lados, ela está na mesma posição, tá bom? De multiplicação na diferença, ou seja, a primeira matriz em cada lado. Sendo assim, eu posso fazer a ideia de distributividade, coloco ela em evidência, e aí ficaria o x de t menos x de p de t. O que é que acontece se eu tiver uma expressão do tipo, ó, derivada de alguém é igual a matriz A vezes, ó, x de t menos x de p, eu estou chamando uma matriz, ó, que é y. Ou seja, isso aqui é a expressão homogênea. Sendo assim, ó, essa diferença me dá a solução homogênea. Quem é a solução homogênea? C1, x1 mais C2, x2, até chegar no Cn, xn. Tá bom? É isso aí que a gente está fazendo. Vamos voltar lá na apostila para ver se bate isso que eu estou falando. Se você olhar aqui, ó, você tem duas soluções, x1 e x2, são soluções da equação não homogênea. Se eu fizer a diferença entre elas, considerando o x1 o x e o x2 a solução particular, faz a diferença, e como eu disse para vocês, a diferença gera a solução homogênea. A solução geral quem é? A solução homogênea. Ó, a solução particular muda de lugar e o que era menos vira mais. Minha solução geral é descrita de que forma? A parte homogênea, mais a solução particular. Qual é a cara da solução particular? Do jeito que eu tinha dito para vocês, está lá a solução particular. Eu vou trocar as constantes da solução homogênea por expressões aqui, ó. 1x1 mais o 2x2, tá? Eu troco o C por U. Troco constantes por funções contínuas, tá? Qual é o nosso objetivo agora? É tentar determinar quem são essas expressões de U que adentram nessas contas. Quem é cada U desse? Tá? Eu vou fazer, pessoal, tá feito aqui com várias entradas. Eu vou mostrar para vocês, tá? Com duas entradas bem simples. Eu vou fazer a conta com duas. Não importa se são com duas, com três, com 10, com 100, com 1000. A ideia vai seguir. Eu vou mostrar para vocês com duas e depois vou mostrar a vocês que a ideia se segue com mais entradas. Vamos lá de novo. Vamos considerar que a solução particular, quando eu coloco na conta, ela respeita esse padrão. Ela tem que respeitar isso aqui. Tá bom? E eu quero que a minha solução particular, de acordo com o que está sendo descrito, é a expressão x de p é igual a 1x1 mais o 2x2. Então, preciso saber agora quem é essa minha expressão de 1 e quem é a expressão 2. Se xp é descrito dessa forma, eu vou substituir elas lá na minha expressão, porque eu só afirmo que alguma coisa é a solução de um problema matemático se na hora que eu jogar estas condições ou valores no meu problema, eu consiga achar a solução. No caso aqui, eu tenho que achar a igualdade. Aí eu substituo, ó, no lugar de xp, o 1x1, o 2x2. À esquerda eu tenho a derivada. O que é que eu tenho à direita? É A que multiplica xp, ou seja, A que multiplica quem? O 1x1, o 2x2. Como eu disse para vocês, o valor de U, tá? Tanto o 1 quanto o 2 são funções contínuas, tá? E as expressões de x, nós também sabemos que são funções contínuas. Tá? Então, à esquerda, eu tenho duas propriedades a fazer, já que eu tenho derivada. É a propriedade da derivada da soma, tá bom? E depois, ó, em cada regra, a derivada do produto. Fazendo essas duas regras, eu tenho, ó, 1 vezes x1, calculando a derivada. Derivada do primeiro vezes do segundo, mais, repete o primeiro, derivada do segundo. Vou somar esse resultado a quanto é que dá a derivada do produto de U2 com x2? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais repete o primeiro vezes derivada do segundo.
Tudo isso aqui é igual. Minha matriz A, o 1 e o 2 aqui estão como constantes. Então, ela não influi nem contribui no produto. Eu posso colocar, então, ó, A vezes 1x1 como sendo ó, 1, que multiplica A vezes a matriz X, mais o 2 que opera A vezes a matriz X. Tudo isso aqui somado com expressão G de T. Certo, professor? Essa igualdade, o que é que ela me ajuda? Eu vou isolar alguns termos. Eu vou pegar os termos que tem o 1, que estão à direita e à esquerda, tá? E coloquei, ó, está aqui, tá? Eu tenho a minha expressão. Oh, perdoe. Aqui e aqui. Separei ela, tá aqui, ó, igualando. Como a minha função U tem que ser diferente de zero, tá? Então, 1 é diferente de zero. O que sobra, a derivada de x1 é igual a vezes x1. É claro que é verdade, porque ela é solução da homogênea. Então, essas duas partes aqui, ó, uma anula a outra. Aqui, então, ó, uma anula a outra. Tá? Vamos ver agora, ó, quem tem o 2? Tá aqui, ó, o 2 vezes a derivada de x2, o 2 que multiplica a x2. Coloquei elas aqui embaixo. De novo, minhas expressões de u têm que ser diferentes de zero. Se elas são diferentes de zero, eu consigo simplificar. Fica então a derivada de x2 é igual a vezes x2. E isso aqui é verdade porque elas são soluções da parte o quê? Homogênea. Isso aqui, ó, também é verdade. Se elas são verdades, então, quando eu comparar aqui, uma parte anula a outra. Então, isso aqui fica zero. O que é que sobra ainda na conta? Ó? A primeira etapa que está aqui, derivada de 1, x1. Sobra quem também? Ó? Derivada de u2, x2, à esquerda. Então, ela está bem aqui. Ó. Deixa eu puxar bem para cima para a gente ver. Está aqui. Ó. O que fica na esquerda. E o que é que ficou na direita? A minha expressão G de T. E é por meio desta conta aqui, ó, tá? Que vai formar um sistema que eu vou conseguir determinar os meus valores de 1 e de 2. Tá? Ah, professor, com duas entradas, se fosse com 3, com 4 e por aí vai. Vamos voltar lá na apostila para a gente ver. Tá lá, ó, substituindo x de p na conta. Agora eu estou considerando x de p que tem n entradas. Não tem só duas, tem um monte. Tem 3, tem 4, 5 e por aí vai. A regra se repete, ó, veja aí, ó. À esquerda, coloca a expressão com 1 e com x, calcula a derivada dela. E à direita eu uso quem? A minha expressão de P que multiplica, ó, cada U e x aí. Tudo isso somado com G de T. À esquerda, o que é que eu escrevo? Regra do produto e regra da soma para as derivadas. Tá aí, ó. Derivada de U vezes x, mais U vezes a derivada de x, em cada entrada dessa. O que é que fica à direita? A matriz vezes U de x. Tá bom? Aí, ó, sobra G de T. Vou separando, aí observa o que eu disse para vocês. Está aqui, ó. Cada derivada de x é igual à minha matriz P vezes o x que eu estou colocando aqui. E isso aí realmente é igual, por quê? Porque isso aí faz parte da solução homogênea. Então, um monte de coisas aqui se anulam. O que é que vai sobrar? As derivadas de u vezes x, ó, tá aqui as derivadas. Somadas, todas elas iguais a quem? A um g de t. Então, a gente vai resolver esse sistema aí com derivadas para achar quem é a solução. Tá? Vamos pegar um exemplo para resolver. Dessa forma, determine um conjunto solução, tá? Ou um conjunto fundamental de soluções para o sistema que aí está. X é igual. Aí eu tenho a matriz dos coeficientes vezes x, essa daqui é a minha matriz A, mais 2 vezes exponencial de menos t, 3t, isso aqui, ó, sendo a matriz dos coeficientes. Perdoe, a matriz dos termos independentes. Tá bom? No caso aqui, é a nossa G. Qual é a regra do jogo? A gente vai determinar as soluções homogêneas para depois determinar a solução particular. Eu vou fazendo cada passo, pessoal,
tá? Botando a escrita mínima que vocês precisam para se orientar, tá bom? Eu vou fazer a descrição com a orientação mínima, beleza? Vamos lá. Ó, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, x' é igual a menos 2, 1, 1 e menos 2, a matriz de coeficientes, vezes x mais 2 exponencial de menos 3, t, como sendo a matriz g de t aqui. Então, na hora que nós formos elaborar a solução, tá bom? Tá? O conjunto fundamental de soluções é dado por quem? Pela composição. O conjunto fundamental de soluções, tá bom? De soluções é da forma. Coloca isso para se orientar, tá bom? Sempre é o x de t que nós vamos procurar é a parte homogênea, tá bom? Mais a solução particular. Então, a gente tem isso aí. Então, primeira coisa a fazer. Daí, primeira coisa a se calcular é a solução homogênea. Tá bom? Ela vem de que expressão? Desconsidera que existe uma função g de t aí, tá bom? Diferente de zero e considera ela sendo zero. Ou seja, o que é que a gente vai calcular? A expressão do tipo ó, x' é igual a vezes x. É isso aqui que a gente vai calcular. Se é isso que a gente vai calcular, tá? Na solução homogênea, o que é que a gente precisa determinar? Primeira parte, autovalores. Autovalores. E estes vêm de onde? Dessa composição aqui, ó. Já pode escrever assim direto. Está detalhado lá na apostila, tá bom? A gente precisa determinar aqui, então, onde é que o determinante da matriz A menos R vezes a matriz identidade, isso aqui se anula. Aí eu disse para vocês, como é a cara desse determinante, é você pegar a matriz A e na diagonal principal você subtrair de R. A matriz lá está descrita, ó, menos 2, 1, 1 e menos 2. Ou seja, como eu vou subtrair na diagonal principal, então aqui em menos 2 eu boto menos 2 menos R e menos 2 menos 2 menos R. Eu tenho que calcular onde é que esse determinante vale zero. Ou seja, você tem ó, menos 2 menos R ao quadrado, menos diagonal secundária seria 1, isso aqui vai ter que dar zero. Faz as tuas contas aí, você acha que x ao quadrado mais 4x mais 3, isso aqui é igual a zero. Tá bom? Você acha que x? Pronto. Eu já estou botando x aqui. Estou me deixando levar lá pelo ensino médio. Mais 4R. Porque daí você diz, onde é esse x? Misericórdia. Pronto. Tá? Usa a Bhaskara aí, que é o mais fácil para se usar. E vocês acham duas raízes. Tá? Fica a critério de vocês, pessoal. A apostila tem uma sequência. Eu vou mudar a sequência que está na apostila, tá bom? Para mostrar que é irrelevante. Tá? O que pode acontecer no máximo é você mudar os sinais das respostas. Mas eu já disse, toda resposta que você vai achar é múltiplo, tá? Da que você tem. Ou seja, se você achasse mais seguindo uma sequência, na outra você só vai achar menos. O resto dos valores das entradas tem de ser exatamente iguais. Tá bom? Ou seja, as raízes que você acha seria R1 igual a menos 1 e R2 igual a menos 3. Ah, professor, eu coloquei ao contrário, que é como está na apostila.
Então, eu estou fazendo aqui o inverso para mostrar a vocês que isso é irrelevante. Achei os autovalores. Logo, R1 igual a menos 1 e R3, e R2 igual a menos 3 são autovalores. São autovalores. Ó, pessoal, eu não estou descrevendo todo o contexto porque a gente não precisa colocar aqui nas soluções, mas são autovalores associados, tá bom? Associados à matriz que a gente tem. Beleza, os autovalores já estão determinados. Segundo passo, vamos determinar os autovetores. Tá bom? O que é que diz a regra dos autovetores? Nós vamos calcular A menos R vezes a matriz I, tá? A matriz de identidade I, operado com alto valor xi, tá bom? Isso aqui tem que me dar a matriz nula. Como eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2, então a minha matriz tem duas linhas, mas só tem uma coluna. Então, beleza, vamos atrás dos valores de xi. Quais são os valores? Primeiro, existe um valor de xi associado a R igual a menos 1. Então, ó, se R1 for igual a menos 1, então, A menos R1 vezes a matriz identidade vezes a minha matriz xi1, isso aqui é igual minha matriz nula, 2 por 1. Se eu pegar a matriz que a gente fez aqui em cima, ó, exatamente essa daqui, ó, tá no determinante, é só eu trocar o R, tá bom? Por menos 1. E aí a gente iria obter quem? Menos 2 menos menos 1, menos com menos dá mais, menos 2 mais 1, aqui, ó, dá menos 1, 1, 1 e menos 1. Isso aqui é associado ao meu autovetor AB, que eu não sei quem vai ser. Isso aqui vai dar a matriz nula, ou seja, 0, 0. Na matriz que eu tenho aqui, ó, dá para formar um sistema. Menos 1 vezes A, 1 vezes B. Então, fica menos A mais B. Tem que ser igual à primeira solução. A menos B. Na segunda, ó, 1 vezes A menos 1 vezes B. Isso é igual a 0. Independente da de cima ou da de baixo, a gente acha que quem? A é igual a B nas duas expressões. Tá bom? Do jeito que eu disse para vocês, vocês usam a expressão que quiser, tá? Para fazer a ideia do apaixonado, assim, meu xi1 seria exatamente igual a quem? A matriz AB. Como os dois são iguais, eu vou escolher B aqui, ó. E aí você tem a ideia da paixão, é a matriz BB, tá bom? Coloco o B em evidência, vezes a matriz 1 e 1. Qual é o ponto aqui de relevância? Todas as matrizes que me dão autovetores xi1, elas são múltiplas dessa matriz base 1 e 1. Tá bom? Então, eu escolho o valor de B adequadamente, tá? A gente considera B igual a 1. Considerando o B igual a 1, bom, então, minha primeira solução, x1 de t, ó, é a primeira solução, que é a matriz xi1 vezes exponencial de R1 de t, tá bom? Isso aqui seria igual à minha matriz 1 em 1, que opera exponencial. R1 é menos 1, então fica menos t. Pronto, achei meu x1.
Vamos atrás agora do outro. Ó. Agora, se R, tá bom? Aí eu vou botar aqui o R2 para identificar, foi igual ao menos 3. Então, ó, acontece o seguinte, vamos lá. A menos R2 de I vezes minha matriz Xi2. Isso aqui me dá uma matriz nula, oi? Com duas linhas e uma entrada só. Tá? Ou seja, daqui o que é que eu vou ter? Ó? Se a gente botar o R2 lá naquela matriz que a gente fez antes, tá? Dos determinantes, ia ficar, ó, menos 2, menos 3. Então, nas entradas, iria ficar 1, 1, 1 e 1, tá? Operado com a matriz AB. Isso aqui é igual a 0, 0. Ou seja, dá para formar um sistema que fica A mais B igual a 0, A mais B igual a 0. Ou pela de cima ou pela de baixo, tá bom? A gente tem o seguinte, ó. E aí fica a critério de vocês a escolha. Ou vocês fazem B é igual a menos A, ou fazem A igual a menos B. Tá? Eu vou destacar depois de vermelho para mostrar que não faz diferença. Vou usar A igual a menos B para usar a matriz, tá? De quando vocês estão enamorados. Assim, ó. Assim, meu Xi2, que é a matriz A e B. No lugar de A, eu boto menos B. E B, se eu colocar o B em evidência, fica menos 1 e 1. E vou destacar de vermelho. Ah, professor, mas eu não escolhi o B, não, eu escolhi o A. Se você tivesse escolhido o A, ficaria, ó. Se tem A e B, se B era igual a menos A, então ficaria, ó, A e menos A. Colocando A em evidência, ficaria 1 e menos 1. Olha para esse conjunto aqui, ó, de soluções. Esse aqui e esse. Tá? Se eu quiser que uma matriz seja igual à outra, como já está dito lá, se você pegar aqui, ó, o B fosse 1 e você quisesse obter essa outra, era só colocar o A como sendo menos 1. Por isso que está aqui, ó, B igual a menos A. Se você escolhesse o B como sendo menos 1, o A, ó, menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Era só escolher o A como sendo 1. Então, A igual a menos B. Então, veja o que é esse conjunto. Um é múltipla da outra, pessoal. Por isso, eu escolho sempre o valor mais simples, tá, da minha operação para colocar nas contas. Sendo o valor mais simples aí, ó, eu vou pegar ainda o que está destacado em preto, tá bom? Considere o B como sendo igual a 1. Então, ó, minha segunda solução, x2 de t, seria igual a minha xi2 vezes exponencial de R2 de t. Ou seja, a matriz seria, ó, menos 1 e 1 vezes exponencial. O R2 dá menos 3, então fica menos 3t. Pronto, achei o R2. Tá? Como achei x1 e x2, logo a minha solução homogênea, a minha não, tá?
A solução homogênea, é ó, x de h de t é igual C1x1 mais C2x2. Tá? Portanto, você teria ó, C1 que opera a matriz. Deixa eu ver ali quem é que foi o x1. 1 e 1 exponencial. Ó, aqui, ó. 1 e 1 exponencial de menos t mais C2 vezes menos 1 e 1 exponencial de menos 3t. Tá? Solução homogênea determinada. Vamos agora ó, para o segundo caso, que é quem? Solução particular. E aí eu vou identificar, pessoal, o que é que eu preciso para determinar a solução particular. Tá? Temos que, são duas condições que estão descritas. Ó. Temos que minha solução particular, como eu só tenho duas entradas aqui, ela vai ser o 1x1 mais o 2x2. x1 e x2 eu tenho. Está até aqui em cima ainda descrito. Tá? Segunda coisa que eu preciso, ó, identificando a primeira, a segunda, que é quem? É a forma com a qual eu vou calcular o 1 e o 2. Derivada de 1 vezes x1 mais derivada de u2 vezes x2. Isso aqui é igual à minha expressão g de t. Tá bom? Vou identificar cada um deles para a gente poder escrever as contas. Sendo x1, ó, o x1 é igual a 1 exponencial de menos 1 vezes exponencial de menos t. Ó, pessoal, isso aqui é a mesma coisa de escrever 1 vezes exponencial de menos t, exponencial de menos t. 1 vezes exponencial de menos t, exponencial de menos t. Tá bom? Isso aqui, ó, x2 igual, tá aqui em cima, ó, menos 1 e 1 vezes exponencial de menos 3t, tá bom? E, ó, isso aqui é a mesma coisa da gente ter, ó, menos 1 vezes exponencial de menos 3t, menos exponencial de menos 3t. 1 vezes exponencial de menos 3t, exponencial de menos 3t. E o g de t é igual à matriz. Ó. Aí eu vou lá na minha tabela inicial, tá? Lá no meu sistema inicial, e vou ver ó, 2 vezes exponencial de menos t. E aqui, ó, 3t. Vou colocar tudo isso aqui ó, no meu sistema. Daí, ó, eu vou usar a segunda linha que eu tenho. Derivada de 1 vezes o x1 mais derivada de u2 vezes x2 é igual a minha expressão g de t. Ou seja, a mesma coisa de eu estar multiplicando a derivada de 1 vezes a matriz aqui, ó, na x1, isso aqui dá exponencial de menos t, exponencial de menos t, mais quem é o 2, derivada dele,
a derivada de U2 com ó, menos exponencial de menos 3t, exponencial de menos 3t. Isso tudo tem que ser igual à minha expressão 2 vezes exponencial de menos t, 3t. Quem é o sistema que eu formulo aqui? Ó? É esse. Ó. Isso aqui, portanto, dá. Na primeira equação, derivada de 1 vezes exponencial de menos t, mais derivada de U2 vezes menos. Já ajustando aqui, ó. Vou ajustar aqui. Em vez de usar mais aqui, mais com menos dá menos, U2 vezes exponencial de menos 3t. Tudo isso aqui tem que gerar como resultado 2 vezes exponencial de menos t. Na linha de baixo, a equação derivada de 1 vezes exponencial de menos t. Aí, ó, mais com mais dá mais U2' vezes exponencial de menos 3t, isso tudo tem que dar igual a 3 vezes t. Tá bom? Sistema para resolver. Vou identificar aqui, ó, essa primeira expressão aqui em cima como sendo a primeira, tá? E essa aqui de baixo como sendo a segunda. Tá bom? Estou identificando elas. Assim, ó. Vamos lá. Se você pegar a primeira expressão e somar com a segunda, primeira mais segunda, o que é que você vai ter? Ó? Derivada de 1 exponencial de menos t mais ela mesma, então dá 2 vezes. Oi? 2 vezes derivada de 1 vezes exponencial de menos t, tá? A segunda parte, ó, derivada de U2 vezes exponencial de menos 3t, ela tem sinal inverso. Então, ela se anula. Tá? Somando as soluções, vai ficar 2 vezes exponencial de menos t mais 3t. Só deixando a derivada de 1 à esquerda, ela seria igual a 2 exponencial de menos t mais 3 vezes t. Tudo isso aqui dividido por quanto? 2 vezes exponencial de menos t. Vou abrir brecha aqui. A conta é grande, mas não é difícil. Fica a derivada de 1 é igual. Um valor dividido por ele mesmo dá 1. Mais 3t dividido por 2 exponencial de menos t, fica 3 meios de t vezes exponencial. Como aqui embaixo está exponencial de menos t, quando ele troca de posição, vai positivo. Tá? Quando eu troco uma expressão numa fração de posição, o sinal da potência ele é mudado. Então, como aqui tem menos, fica mais. Mas eu não quero achar a derivada, eu quero achar o 1. Derivada de 1, então isso aqui, ó, o 1 seria igual à integral de 1 mais 3 meios de t exponencial de t. Tá? Tudo isso aqui, ó, d de t. Quanto é que dá? Integral de 1 com relação a t, isso aqui dá t. 3 meios repete. Integral de t exponencial, essa é a regra do produto. Dá t exponencial de t
menos exponencial de t. Primeira parte já foi. Segunda parte. Em vez de eu somar, agora eu vou subtrair. Vou pegar a segunda, tá? Para obter valor. Segunda menos a primeira. Se você pegar ó, isso, a derivada que tem o 1, ela se anula. Na que tem a derivada de U2, fica duas vezes a derivada de U2 vezes exponencial de menos 3t. E do outro lado da igualdade, a de baixo menos a de cima, fica 3t, tá? 3t menos duas vezes exponencial de menos t. Tá? O que é que você escreve aqui? Quero deixar só a derivada de U2 de um lado, passo o resto dividindo. Então, fica 3t menos duas vezes exponencial de menos t. Tudo isso aqui dividido por duas vezes exponencial de menos 3t. Ou seja, por 2 linhas seria, ó, 3 dividido por 2 dá 3 meios, de t que multiplica exponencial de 3t, porque eu mudei de posição. 2 dividido por 2 dá 1, menos com mais dá menos, exponencial de menos t dividido por exponencial de menos 3t vai dar exponencial de 2t. O que é que a gente faz? Para eu achar o 2, eu calculo integral. 3 meios de t vezes exponencial de 3t menos exponencial de 2t. Tudo isso aqui d de t. Primeira parte, o que é que fica? Coloque em evidência. 3 meios. A regra que fica aqui vai ser, ó, t que multiplica exponencial de 3t sobre 3 menos exponencial de 3t sobre 9. Tá? Aí menos exponencial de 2t fica exponencial de 2t sobre 2, a integral. Tá? Coloca a primeira parte, que eu não vou escrever isso de novo de jeito nenhum. Coloca essa primeira parte, ó, que é ter o 1, coloca essa parte aqui, que é o 2, multiplicando x1 e x2. Tá bom? Vocês vão fazer isso. Ou seja, a conta é grande, a conta é grande. Tá? Para concluir aqui, ó, só para não dizer que eu não vou escrever, tá? E eu já digo a vocês também, não precisa escrever não. Se tiver bem identificado, não precisa escrever não. Logo, a minha solução particular de t seria igual a quem? Esse U1 que a gente achou, vezes o x1, mais o 2 vezes o x2. Tá bom? Não precisa escrever isso tudo, não. Na hora que você fizer as manipulações e tudo, aí ele dá uma resumida. Tá? Vamos voltar lá para a apostila, para vocês verem como é que está feito lá. Lá na apostila eu fiz, ó, tá aqui, ó, meus autovalores. O R1 foi menos 3, o R2 foi menos 1. Tá? Aí achei aqui, ó, no R3, eu coloquei que B era igual a menos A. Tá bom? Lá no quadro da gente, A era igual a menos B. Ficou, ó, 1 e menos 1. Tá bom? 1 e menos 1. Ajustado aqui, ó. 1 e menos 1 exponencial de menos 3t. No menos 1 lá, eu achei que A era igual a B. Acho que A é igual a B aqui também, tá vendo?
Então, independente da ordem que vocês colocarem, vai dar a mesma coisa. Tá bom? X1 e X2 eles só trocaram de posição. Ah, professor, mas o meu alto valor lá deu sinal trocado, porque você escolheu um outro negócio. Ah, essa solução X1 aqui é múltipla da minha solução X2 que está lá. Tá bom? Isso é o mínimo. Beleza. Aí faz, ó, para provar que as soluções são distintas, faz o Wronskiano. Eu não precisei fazer lá, eu já tinha feito lá no início do problema, mostrando, tá? Lá nas definições, lá no início, que numa solução homogênea, que os números são reais distintos, eu tenho essas soluções o quê? Elas são linearmente independentes. Então tá aqui escrito, ó, C1, X1, C2, X2. Beleza, na hora de descrever as minhas soluções, tá bom? Na hora de descrever as minhas soluções, está aqui ó, o meu sistema. Ó. Derivada de 1x1 mais a derivada de 2x2 é igual ao g. Está aqui escrito. Ó. Faz tudo, resolve o sistema. Olha lá fazendo o comparativo. Tá bom? Só precisa fazer o comparativo. Minha derivada de 1, tá? Aqui ficou exponencial de 2t menos 3 meios de t exponencial de 3t. Lá na conta que eu fiz, eles ficaram de sinais trocados. Professor, por que ficou de sinal trocado? Lembra que eu troquei uma das soluções de x1 e x2, troquei o sinal delas? Aí, ó, aparece a expressão com sinal que trocado. Mas não muda a expressão. Aparece com sinal trocado, como eu tinha dito. O outro, ó, 1 mais 3 meios. Pode olhar. Lá quem foi a solução? Essa mesma daí. Quem é o 1? É a integral da que está em cima. Ah, professor, mas deu diferente. O senhor botou 3 meios em evidência lá, colocou as expressões, botou o exponencial de fora. Ó, na exponencial de 2t, está aqui, ó, exponencial de 2t dividido por 2. Pega 3 meios e multiplica por cada expressão que está lá dentro para tu ver se tu não acha isso que está aqui. Ó. Do lado de cá, ó, integral de 1 dá t, integral de 3 meios, fica 3 meios em evidência, de quem? T exponencial de t menos exponencial de t. Aqui eu já faço a multiplicação. Minha solução particular, olha aí, coisa bonita, porque é bom para eu copiar aí, porque é no computador. Tá bom? Aqui está trocada as expressões, porque aqui o meu 1, na conta que eu fiz, está o 2 e vice-versa. Tá? E a minha solução geral, claro que vai ser quem? C1 mais o 1 vezes o valor dessa matriz, mais C2 vezes, ó, mais o 2 vezes a matriz que está lá. Precisa vocês escreverem isso aqui? Não. Tá? Então vamos lá voltar para mim para fazer as considerações finais. Então, pessoal, vocês estão vendo, a conta é grande. A conta é grande e não tem para onde correr. Tá? Mas não é difícil. Tá? Ela não é difícil. Às vezes eu quero dizer algumas coisas, mas pode dar uma cacofonia desgraçada. E como esse vídeo fica publicado, eu prefiro não me comprometer. Tá? Pode dar uma cacofonia. Vocês imaginem aí um monte. Porque eu estou dizendo a solução é grande. E que vocês não tenham medo disso. Tá bom? E aí vocês imaginam qual é a cacofonia que daria. Ou a cacofonia não. Qual é o duplo sentido na linguagem que daria na solução. Tá bom? Mas façam essas contas. A homogênea, tá? A não homogênea, no caso, é juntando tudo aquilo que você aprendeu. Tudo! O que envolve resolver equações homogêneas, envolve determinar alto valor e alto vetor, que foi lá em álgebra linear, envolve determinar, aplicar isso aí nas contas, tá bom? Que a gente viu no segundo estágio. Qual é o tipo de solução que eu vou ter? Só com exponencial, tem seno e cosseno, se repete lá no segundo estágio. Adentra na terceira situação aí, que você volta para sistema. Você vai ter um sistema aí, que tem uma expressão que tem derivada, sistema, ensino médio, derivada, cálculo 1, primeiro período. Tá? Vocês resolvem isso aí, encontrando as expressões a partir de suas derivadas. Usa o que é integral, que é cálculo 1, lá do primeiro estágio. Primeiro estágio não, do primeiro período. Achou essas soluções, coloca tudo na conta.
O que é que eu estou dizendo para vocês, já para acalentar e amaciar os seus coraçõezinhos, pessoal? Tá? Vocês têm uns corações muito temerosos, tá bom? Vocês vão identificando cada parcela da conta e no final, a única coisa que vocês precisam escrever é a solução geral, é a solução homogênea que você já deixou grifado e diferenciado na sua conta, mais a solução particular que você já deixou destacado e grifado na sua escrita. Tá beleza? Então, sendo assim, pessoal, com essa aula a gente termina todo o conteúdo de equações diferenciais lineares. Beleza? A partir de agora, só aula de exercício, só treinamento. Então treine, tá? E se eu não tenho literalmente mais nada o que falar, meu nome é Fui!